Bom dia, paz esteja convosco. Quero passar nessa manhã abençoada para deixar um versículo edificante para a tua vida e compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, quanto palavra, quanto alimento para o nosso espírito. Mas hoje eu quero falar de fome, não de pão, e sede, não de água. E eu quero compartilhar aquilo que nesta manhã eu meditava, segundo a palavra de Deus, no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor. Eis que vem dias que o Senhor que enviarei sobre a terra fome não de pão e sede não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Amado, nós estamos vivendo um momento tão difícil para a humanidade, para o mundo, onde muitos estão aterrorizados, amedrontados, aprisionados dentro das suas casas. E isso tem feito muita gente até mesmo adoecer dentro das suas casas. E essa pandemia, ela tem aprisionado, ela tem prendido o mundo. E o que as pessoas precisam é ouvir a palavra de Deus. O que as pessoas precisam nesse momento é se alimentar do pão da vida e beber da água da fonte da vida eterna. Esses acontecimentos, eles apontam para a volta de Jesus. Eu creio que nós estamos vivendo um período pré-arrebatamento, um período onde nós precisamos voltar, nos arrependermos, voltarmos e valorizarmos aquilo que nós temos, que é a casa do Pai, a convivência com os irmãos, a valorizar as coisas que vêm de Deus. Porque, amados, a palavra de Deus diz que haverá um período em que os olhos do Estado, do mundo, eles vão ver a igreja como uma ameaça para a sociedade. E esse momento, nós estamos vivendo isso. A igreja se tornou uma ameaça porque há ajuntamento, há aglomeramento e nós não podemos estar em congregação, nós não podemos estar em oração, cultuando a Deus, porque nós somos uma ameaça por conta dessa pandemia. E nós temos que entender e compreender, entender que tudo isso reporta para a volta de Jesus e que nós devemos avançar na nossa fé, nós devemos nos reconciliar com Deus, nós devemos nos arrepender e buscarmos a presença de Deus enquanto nós podemos achar. Porque, amados, amadas, você que tem me assistido, você que tem nos acompanhado por meio dessas pregações, nós devemos dar valor às coisas de Deus enquanto nós podemos achar. Porque vai chegar um momento que isso não vai ser permitido e nós vamos ter vontade de ouvir a palavra de Deus e não vai ter quem pregue. Nós vamos ter um momento que nós vamos estar sedentos pelas coisas de Deus, por ouvir a palavra, por se alimentar da palavra, beber da água da fonte, e nós não vamos ter, porque esse período nós estaremos diante da presença de Deus, aqueles que o buscam verdadeiramente e aqueles que ficaram para trás, amado, no período do arrebatamento. Esses vão ter fome e não vão ter o que comer da palavra, vão ter sede e não vão ter como beber, ficarão para trás. E esse é o momento, essa é a hora que nós precisamos alimentar a humanidade, que nós precisamos levar a palavra de Deus, que nós precisamos dar água da fonte para as pessoas, ainda que tenham impedido de congregarmos, ainda que tenham impedido de estarmos na congregação fazendo os nossos cultos, mas Deus ainda está nos dando essa ferramenta que pode chegar até você de alimentar. Existem países, amado, que já está sendo proibido até mesmo o culto online. E nós precisamos, nesses últimos tempos, pregar a palavra de Deus, levar o pão da vida, levar a água que mata a sede e que dá a vida eterna. Porque vai chegar um tempo que vai haver sede e não tem água. Vai chegar um momento que vão ter fome e não vão ter pão. Nós precisamos, quanto ministros da palavra de Deus, quanto filhos de Deus, alimentar uma humanidade que está amedrontada, que está apavorada, que está em pânico. Nós precisamos levar o pão da vida e a água da vida eterna, enquanto nós temos para dar, enquanto nós temos para levar. Que haja um derramamento mundial do pão da vida e que nós possamos beber da fonte que gera a vida eterna. Que nesse dia nós possamos refletir que nós ainda temos como pregar, nós temos ainda como louvar, nós temos como levar a palavra de Deus, ainda que seja pelos meios das redes sociais,
Mas eu quero te dizer, fica alerta, porque é chegado o tempo que Ele está voltando. E nós precisamos estar direcionados para o que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo. Deus te abençoe, tenha um dia de paz e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Isso é o que eu desejo. E se alimente do pão da vida e beba da água da fonte, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém.